Hoje vai ser um conteúdo muito interessante, principalmente para você que quer saber como configurar um produto e determinar um frete gratuito para determinada região, ou mesmo você apresentar fretes com o cálculo dos correios apenas em produtos que você não queira ali aplicar frete grátis. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Inclusive, essa é uma dúvida que eu recebi por e-mail da Silvia. Acredito que vai ser a mesma dúvida aí para você que está vendo, e espero sinceramente com esse conteúdo te ajudar. Então, para começar, a gente vai acessar o painel aqui da minha loja. Como você pode ver, eu tenho dois produtos aqui e são esses dois mesmo que eu vou utilizar. Não se atente aqui pelo visual da loja nem nada do tipo, a gente vai apenas focar na configuração e na solução desse problema. Para ficar mais fácil, o primeiro cenário que a gente vai fazer aqui é pegar esse produto e vamos dizer que esse produto aqui eu quero oferecer frete gratuito para a região sul e sudeste. Então a gente vai fazer essa configuração. Quando ele sair dessa região, o cálculo do frete dos correios vai ficar disponível. Então a gente vai fazer primeiro essa configuração. E o outro exemplo que a gente vai fazer também é nesse segundo produto, onde a gente vai informar que o cálculo de frete dos correios vai ser apenas nesse produto aqui. Então, nesse caso aqui a gente vai excluir ele de frete grátis e por região, mas vamos deixar aqui a opção de cálculo dos correios. Ao longo dos vídeos você vai entendendo mais como é que funciona. Então a primeira coisa que a gente vai começar a configurar é aqui dentro da nossa loja WooCommerce. Como eu já expliquei sobre a questão de classe de produtos, configuração de frete, eu vou direto ao ponto, não vou entrar muito em detalhes e vou te mostrar a configuração que você pode fazer com isso aqui. Então a primeira coisa, como eu quero separar aqui os produtos, onde eu quero separar por região, eu vou trabalhar, no caso com classes aqui de entrega. Para isso eu venho aqui o WooCommerce, configurações. Outra coisa importante também, você já deve ter aí o plugin do Correios instalado e tudo já funcionando e configurado, tá? Depois disso aí você pode continuar com a configuração. Aqui eu vou clicar em entrega. Pode ver que eu não tenho nenhuma área, a gente já vai aqui cadastrar as áreas para você entender. O primeiro passo eu vou clicar aqui em classes de entrega, porque é por aqui que a gente vai começar. Bom, aqui eu vou separar as áreas, os estados do sul e os estados do sudeste. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em adicionar classe. Eu vou escrever aqui estados. Aqui eu coloquei estados do sudeste. E eu vou pegar aqui os estados que pertencem à região sudeste. Quais são esses estados? Uma pequena pesquisa é Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Fazendo isso aqui, eu vou clicar em adicionar nova classe. Eu vou colocar agora os estados do sul. Então aqui vai ser sul. E já tenho a minha colinha aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui só na descrição para mim saber. Então Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E por último eu vou colocar mais uma classe de entrega que vai ser muito importante. A gente vai utilizar ela daqui a pouco e você vai entender. Que vai se chamar frete. Então frete dos correios. Isso aqui é só para fazer o cálculo dos correios mesmo que a gente vai estar utilizando. E você pode colocar uma descrição se você quiser. Bom, nesse caso eu vou clicar em salvar classe de entrega e eu já tenho as minhas classes aqui definidas. Perceba que eu separei aqui o estado sudeste e o estado sul. Para simplificar ainda mais, eu vou criar uma nova classe. Acabei esquecendo aqui, vou colocar estados do sul e sudeste. E vou clicar aqui em salvar. E agora sim eu finalizei essa parte, porque além de ter separado aqui os estados do sul e do sudeste, eu tenho aqui o junto para mim estar utilizando isso depois lá no meu produto e você vai entender o porquê eu fiz isso aqui. Agora, uma vez que você classificou aqui, criou as classes de entrega, eu vou clicar em áreas de entrega e aqui é que vem a parte mais importante. Peço para que você preste bastante atenção para não ter nenhuma dúvida com relação ao que eu vou mostrar aqui. Bom, então como é que funciona? Eu tenho aqui meu produto, eu vou pegar esse aqui como exemplo e eu quero definir ele na região sul e sudeste com frete gratuito. Então eu vou criar aqui algumas áreas, no caso. Vou clicar nesse botão. E vou colocar aqui região sul. Ou melhor, região sudeste. E aqui nas regiões da área, a gente vai colocar os estados que pertencem a essa região sudeste. Que nesse caso aqui é Espírito Santo. Vou selecionar aqui. Minas Gerais. Rio de Janeiro. E por último aqui São Paulo.
Pronto, feito isso aqui, eu tenho aqui uma área de entrega na região sudeste, que aborda aqui os quatro estados nesse caso, né? Você poderia ainda colocar capital, enfim, fazer uma região aqui mais específica. Nesse caso eu quero só os estados mesmo. E agora o método de entrega eu quero definir aqui. Eu vou clicar em método de entrega para adicionar taxa fixa. Ele vai criar aqui abaixo, né? Eu vou clicar aqui em editar. E aqui você pode perceber que eu tenho o custo desse método aqui, que eu vou tirar esse zero e deixar vazio, porque eu não quero oferecer frete grátis para cá. Eu vou alterar aqui também o frete para grátis, desse taxa fixa aqui. Vou alterar para frete grátis, vai ser o título. Vai ser custo zero, no caso aqui nada, vou deixar zero, conforme você pode ver. E aqui onde a gente criou os estados, né, as classes, é aqui que entra o detalhe que você vai colocar o frete gratuito. Lembra que eu adicionei aqui os estados diferentes, né, do Sudeste e o Sul? Isso é caso você queira utilizar uma classe específica apenas para o Sul ou para o Sudeste. Aí você pode colocar um valor, você pode colocar gratuito, enfim. Como eu coloquei aqui uma nova, né, no caso estados do Sul e Sudeste, juntando os dois, eu vou utilizar apenas esse aqui e colocar um zero. Que nesse caso eu estou definindo como frete gratuito para os produtos que eu adicionar essa classe aqui, estados do Sul e Sudeste. Se você quiser complementar isso aqui, por exemplo, cobrar uma porcentagem ou um valor fixo, eu tenho um vídeo aí que eu vou deixar o card acima, e aqui também tem uma colinha para você entender como é que funciona, caso você queira especificar mais ainda essa questão de cobrar. No caso aqui é frete grátis, eu coloco zero, o restante eu deixo como está, clique em salvar alterações, e nesse momento eu tenho agora para essa região Sudeste um frete grátis, que nesse caso está aqui aplicado apenas para produtos que tiver essa classe de estados do Sul e Sudeste, certo? Feito isso aqui eu posso voltar em área de entrega. Eu já tenho aqui a minha Sudeste, eu poderia colocar em apenas uma área, né, colocar os dois aqui, mas eu prefiro separar. Então nesse caso eu vou adicionar uma nova área, eu vou colocar a região Sul, e aqui na região Sul é Paraná, Rio Grande do Sul e por último Santa Catarina. Novamente segue o mesmo exemplo. Quais os métodos de entrega que eu quero adicionar nessa região Sul? Então novamente clica aqui, taxa fixa, eu vou editar, vou colocar aqui frete grátis, que esse aqui é o nome que vai aparecer lá na hora de o cliente calcular o frete, né? Na hora que ele colocar o CEP, eu vou apagar esse zero aqui e vou aplicar apenas o frete grátis aqui novamente, estado Sul e Sudeste. Então novamente colocar um zero e salvar. Pronto, fiz isso aqui, eu já tenho as duas áreas de entrega. E agora a lógica, depois que eu já tenho essas duas áreas, quando não houver, né, quando o CEP for diferente dentro dessas áreas que eu coloquei, eu vou adicionar uma nova entrega, no caso uma nova área de entrega, né? Então vou colocar Brasil, eu posso colocar todo o território, aí você pode definir o nome que você preferir, e aqui eu vou colocar Brasil. E aqui nesse caso eu vou adicionar novamente um método de entrega. Nesse caso eu não quero taxa fixa, eu quero o PAC, vou adicionar novamente um novo e vou colocar o SEDEX. Então nesse caso eu já tenho, quando for fora daquelas áreas que eu coloquei, ele vai pegar aqui esses métodos de entrega aqui com PAC e SEDEX. Fazendo isso eu posso voltar em área de entrega e eu já tenho aqui exatamente a hierarquia para funcionar isso aqui dentro da minha loja, certo? Então presta bem atenção, ó, o território nacional, ou o nome que você colocou aqui, ele tem que estar por último. Por quê? O WooCommerce ele lê de cima para baixo, então ele vai verificar aqui primeiro esse, se não tiver nesse ele vai verificar esse, e aí se não tiver nesse ele vai cair aqui, pegando aqui o frete dos correios que a gente colocou, certo? Então nesse momento a gente já configurou as áreas de entrega por região, definimos o frete grátis nessas regiões, né, no caso, e depois por último, quando não tiver dentro dessas regiões, a gente definiu aqui o Brasil com o correio, certo? Então eu vou pegar aqui o produto. Se eu adicionar o carrinho não vai funcionar, porque eu preciso editar esse produto e falar para ele, olha, você tem que atender aquela classe de produtos, né, classe de regiões, no caso que eu criei. Então para simplificar aqui eu já tenho a aba produtos aberta dentro do WooCommerce. Para você que não sabe, é aqui em produtos. Eu vou editar aqui o meu produto.
Eu vou descer a página para a gente colocar. Aqui na opção entrega, eu vou definir a classe que eu coloquei, que a gente configurou. Então, estados do sul e sudeste para esse produto. Por isso eu separei. Eu poderia utilizar apenas do sudeste, né? Para colocar frete gratuito, ou apenas do sul. Nesse caso, eu tenho essa aqui também, então aplico, que foi o que a gente colocou. Lembrando, se você for trabalhar com os correios, precisa aqui colocar peso, dimensão para ele fazer o cálculo, senão não vai calcular. E dessa forma eu vou atualizar aqui meu produto e a gente já vai testar esse primeiro cenário. Pronto, então a gente definiu aqui a classe de entrega dele, que nesse caso está frete gratuito para a região sul e sudeste. E agora sim, eu posso vir aqui, eu vou pegar uma nova aba para ficar mais fácil. Eu vou atualizar aqui, eu vou clicar em loja, vou pegar esse produto que a gente configurou, eu vou comprar, ver carrinho. Ó, pode ver que ele já pegou aqui frete grátis, porque São Paulo está na região sudeste. Eu vou finalizar a compra e a gente vai testar agora com os CEPs que eu vou colocar aqui. Então vou pegar um CEP aqui, por exemplo, eu tenho aqui como exemplo do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui, ele vai calcular, pode ver que ele continua grátis, certo? Ok, até aí tudo bem. Eu vou pegar aqui um do Rio Grande do Sul, para a gente ver se realmente está funcionando, então vou colocar aqui o CEP. Pode ver que ele continua gratuito ainda. Agora se eu pegar aqui um CEP, por exemplo, do estado aqui de Pernambuco, eu vou colar aqui para você ver. Pode ver que ele ainda está grátis, se eu atualizar aqui. Ele deu isso aqui porque eu não coloquei o número. A partir do momento que eu coloco o número, ele vai recalcular. Agora se eu voltar aqui e colar aqui um CEP dentro da área específica, nesse caso aqui Minas Gerais, então eu vou tirar aqui, pode ver que ele retorna, tá? Então, por acaso, se você colocou aqui ele continuou grátis, é porque falta colocar os campos aqui, por exemplo, o número. E agora sim, se eu pegar novamente o CEP de Pernambuco, que está fora dos estados que a gente colocou, eu vou colar aqui. Você percebe que ele demora um pouco mais e ele já apresenta aqui os correios, porque nesse caso a gente definiu quando estiver fora da área de cobertura, né, no caso que a gente colocou de entrega, que é sul e sudeste, ele vai pegar os correios como base desse cálculo e não vai mais ficar como frete grátis. Então esse aqui é o primeiro exemplo que você pode ver, bem simples, né? Já está funcionando, até para você ver, ó. Eu vou colocar todo o território aqui como primeiro e você vai ver que ele não vai pegar essas áreas aqui porque ele lê de cima para baixo. Então ele vai encontrar aqui que tem e vai pegar o PAC e o SEDEX. Vou vir aqui na loja novamente, eu vou atualizar. Bom, aqui está em Pernambuco ainda, né? Então vou pegar um CEP de Minas Gerais. Eu vou colar aqui. E pode ver que ele continua pegando aqui o PAC e o SEDEX, porque a hierarquia ali para o e-commerce ler, né, das áreas, lê de cima para baixo. Então é por isso que ele está entrando no Brasil e dentro do Brasil a gente está pegando todas as áreas, né? Agora quando eu venho aqui e coloco ele por último, ele vai ler aqui o sudeste ou o sul. Se não encontrar, aí cai aqui no todo o território onde pega ali o PAC e o SEDEX, certo? Então só vamos testar aqui para a gente finalizar essa primeira etapa. Vou atualizar aqui. Ó, pode ver que já mudou para grátis. Então nesse caso Minas está dentro aí da nossa área de região, que nesse caso é a área sul, ou melhor, a área sudeste, né, não sul. Então agora a gente pode continuar. Esse primeiro exemplo foi fácil, né? Você viu como configurar. Agora com outro exemplo que eu preciso mostrar aqui para você é pegar um outro produto. Eu vou vir aqui no meu carrinho, eu vou deletar esse produto, ou melhor, vou voltar aqui para a janela anônima. Então é aqui que eu estou fazendo o teste. Eu vou deletar esse produto e vou pegar aqui novamente na loja e vou pegar esse produto, certo? Então vou escolher aqui a opção, eu vou comprar. Esse aqui eu não configurei classe nem nada. Eu vou ver carrinho. E aqui no caso vou clicar em finalizar. E você perceba que ele está dando aqui um problema no endereço de entrega, justamente porque a gente não configurou ele. Ele não está pegando aqui. Só que no caso desse produto, eu quero apenas calcular o frete dos correios. Por mais que eu tenha as regiões ali, eu não quero deixar esse produto como frete grátis, mas sim com o cálculo dos correios, independente se eu adicionei a região ou não, certo? Então aqui ele não está pegando, ó, se eu atualizar aqui
ele vai pedir para digitar o endereço, então dá esse problema. E, se eu não me engano, é a dúvida da Silva também que acontece esse probleminha aqui. Então, como é que eu faço para resolver? Eu volto aqui, eu tenho aqui o meu produto, novamente. Esse aqui já está configurado com estado sul e sudeste. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui em todos os produtos para listar os produtos. Aqui na página do produto eu vou pegar esse produto que eu quero apenas calcular frete dos correios com ele. Vou descer aqui na parte de entrega. Lembra que eu criei aqui frete dos correios? Então isso aqui vai ser utilizado para a gente calcular apenas os fretes com os correios. Então eu já estou definindo a classe aqui. Eu vou salvar, atualizar no caso. Atualizei. Se eu voltar aqui na minha loja, na parte que eu estou testando, atualizar aqui, não vai acontecer nada porque a gente não definiu essa classe aqui, certo? Então como é que eu faço? Eu venho aqui nas configurações do e-commerce, editar. Eu vou editar primeiro a região sudeste. Olha só que bacana, eu tenho um frete grátis que a gente já configurou. E agora eu vou adicionar um método de entrega. E aqui eu vou escolher o PAC. Eu vou adicionar como exemplo. E nesse momento eu volto aqui na minha loja e vou atualizar. Até então ele vai funcionar porque está pegando aqui a região de Minas Gerais que pertence ao sudeste, certo? Então não tem problema nenhum, só vou esperar ele carregar aqui. Ó, pode ver que ele apareceu. Então o normal, se eu pegar aqui e colocar o Sedex, adicionar a entrega. Então agora eu tenho o PAC e o Sedex para a região sudeste. Eu venho aqui novamente e vou atualizar. Ele vai aparecer ali os dois. E até aí tudo bem, não tem problema com relação a isso. Só vou esperar ele carregar. Pode ver que ele já apareceu, então tem o PAC e o Sedex. E pode ver que o frete grátis não aparece aqui. Porém, nesse produto aqui, não tem problema deixar assim, mas vai ter um problema se eu vier aqui, ó. Eu vou escolher esse produto e vou pegar aquele primeiro produto que a gente estava utilizando como exemplo. Lembra do frete gratuito? Então, nesse caso, eu vou clicar em comprar. E vou vir aqui no carrinho. Olha o problema que já acontece. Ele aparece frete grátis, ele aparece PAC e aparece Sedex. Se eu clicar em finalizar a compra, vai aparecer aqui também. Até então, dependendo aí da sua configuração, não tem problema aparecer ali o frete do PAC e o Sedex, mas digamos que você quer apenas o frete grátis para esse produto e apenas o outro você quer calcular com os correios. Então aí entra a parte, o detalhe que vai fazer toda a diferença, que a gente vai definir, uma vez que a gente já classificou as classes de entrega do produto. Então nesse caso aqui eu não quero que apareça o PAC e nem o Sedex, apenas o frete grátis. E como é que eu faço isso? Eu volto aqui na minha loja e-commerce, eu estou aqui na região sudeste, então eu vou editar esse PAC, clicando aqui. Aqui tem algumas opções que você pode alterar, que é o CEP de origem, né? E nesse caso eu quero alterar a classe de entrega. E aqui é o que vem a sacada mais importante, que eu vou definir aonde ele vai apresentar, no caso, o PAC para essa região. Então, como a gente definiu ali o frete dos correios, eu só quero apresentar o frete dos correios em produtos que eu coloquei essa classe de entrega. Então, nesse caso, eu vou selecionar isso aqui, ó, frete dos correios. Fazendo isso, eu posso vir aqui abaixo, salvar. Então, o PAC, por mais que ele está aqui na região sudeste, ele está aqui como método de entrega, ele não vai apresentar, porque eu estou falando que eu só quero que apresente quando tiver a classe frete dos correios. A mesma coisa é o Sedex. Clicando aqui em editar, eu vou pegar aqui frete dos correios, eu vou salvar, e agora a mágica acontece. Se eu vier aqui, pode ver que está aqui os dois. Em teoria ele não é para aparecer aqui. Eu vou atualizar, e pode ver que ele já sumiu. Então esse produto continua daquela mesma forma que a gente tinha feito anteriormente. Ele vai verificar a região. Se tiver dentro da região, ele vai aparecer como frete grátis, né, de acordo com o que você configurou. Só que aqui dentro dessa região a gente tem os fretes PAC e Sedex. Porém, eu não quero apresentar quando eu tiver com o produto, que ele está determinado
como frete grátis. Então nesse caso ele não vai apresentar aqui, porque a gente colocou ali, definiu apenas quando tiver. Então pensando dessa forma, né, pode ver que aqui está normal. Eu posso vir aqui no carrinho, escolher esse produto, clicar em loja. Eu vou pegar novamente esse produto, eu vou escolher a opção comprar. Eu vou ver o carrinho. Ó, pode ver que aparece aqui, ó, o pack e o Sedex, conforme a gente, né, tinha aqui anteriormente. Só que não aparece o frete grátis. Por quê? Porque a gente isolou, a gente criou classes. Então nessa classe dos correios só vai aparecer apenas os correios, por mais que esteja dentro aqui da região sudeste. Para você ver, ó, vou alterar aqui a região. Não sei se nesse produto vai fazer diferença. Vou pegar aqui uma região do sul. Eu vou colocar aqui o CEP. É um CEP aleatório. Vou colocar aqui um número. Qualquer número aqui. Ó, pode ver que já deu problema. Por quê? Porque a gente não definiu aqui. Ó, a gente só fez para a região sudeste. Então dentro da sudeste eu tenho um frete grátis, que a gente já configurou. Tem o pack e o Sedex apenas para produtos com classe frete dos correios. Agora eu tenho que vir aqui também na área de entrega, região sul. Eu vou adicionar aqui novamente o pack. Vou adicionar também o Sedex. Eu vou editar o pack e escolher aqui. Eu quero só apresentar com o frete dos correios. Eu vou salvar alterações. Posso voltar aqui novamente, região sul, pegar o Sedex. E novamente, qual a classe de entrega que eu quero apresentar esse cálculo? Na frete dos correios, que foi a classe que a gente criou. Salvei. Então perceba que frete dos correios só vai aparecer em produtos que você definir, conforme a gente colocou aqui na parte de entrega. Aqui na parte de entrega eu tenho frete dos correios, então é o que a gente está fazendo. E agora, se eu vier aqui, no caso na minha janela anônima, ó, ele está aqui falando que não existe. Agora se eu atualizar, ele demora um pouquinho aqui para carregar, porque ele está lendo, né? E pode ver que apareceu o pack e o Sedex. Então por mais, né, que eu tenha aqui o meu produto, eu vou excluir ele aqui, pegar novamente o segundo produto, que tem aquela lógica que a gente fez para a região sul e sudeste, clicar em comprar, ver carrinho, ó, aparece frete grátis e não aparece aqui o pack e o Sedex, justamente porque eu defini isso nas classes. Parece meio confuso, mas não é, só você prestar atenção, obedecer a hierarquia, né, ali da área de entrega, que é muito importante. Então aqui você pode ver, eu estou na região sul. Eu vou pegar aqui novamente um CEP da região sudeste. Ó, Rio de Janeiro, continua frete grátis. E se eu pegar aqui um de Pernambuco, que está fora da região, a lógica é ele pegar. Ó, aqui pode ver que ele não alterou porque eu não coloquei o número. Então aqui eu vou colocar o número. E agora sim ele vai alterar. Então aqui fora da região você pode ver que ele pegou o pack e o Sedex que a gente configurou, né? Então ele caiu lá nas configurações que a gente fez. Nesse caso desse produto é frete grátis para sul e sudeste, e quando estiver fora ele vai pegar o pack e o Sedex. E assim eu acho que eu acabo com a sua dúvida, né, com relação a produtos, para você definir produtos gratuitos para uma região e quando estiver fora você calcular através dos correios. E o outro exemplo também é que a gente tem aqui o produto Y, né, onde você escolhe aqui o estoque, escolhe aqui a cor, por exemplo. E nesse caso ele vai calcular com os correios, certo? Independente se ele vai pegar, se você tem a região lá configurada ou não, ele vai pegar correios, certo? Então aqui você pode ver que ele já apareceu. Se eu clicar em finalizar a compra, ele está com os dois produtos, sendo que um é frete grátis, então logicamente ele vai aparecer o pack e o Sedex, porque esse produto aqui ele tem a configuração para calcular o frete. Então é por isso que está aparecendo aqui, por mais que esse seja aqui gratuito. Então você tem que entender essa parte também, que quando o cliente colocar produtos no carrinho diferente, então nesse caso aqui é frete gratuito, ele não cobra nada, mas esse aqui tem um frete, por isso que ele apareceu o pack e o Sedex, que é exatamente o que a gente configurou. Para esses produtos, no caso para esse produto só quero
calcular o frete dos correios e nada mais. Olha só que bacana. Então, atualizando aqui, você pode ver que atualiza também o valor. E aqui no caso, ignore esse aqui porque essa loja eu não configurei método de pagamento nem nada do tipo, apenas estou mostrando aqui a configuração para você trabalhar com o cálculo de frete para determinada região, com frete gratuito, e também o cálculo do frete dos correios para um produto específico ou quando estiver fora da região, que foi o que a gente viu agora. E para a gente resumir isso aqui, eu vou voltar aqui na nossa loja, lembrando, são dois produtos, um eu tenho frete gratuito para uma região e o outro, independente da região, eu tenho o frete dos correios. O que eu fiz basicamente? Eu criei aqui em classe de entrega, você pode fazer da maneira que você preferir. Eu criei aqui 4 classes de entrega, sendo que eu separei a Sudeste e a Sul e coloquei Sul e Sudeste junto, caso eu queira utilizar um produto ou separar lá na parte de produto, aqui ó, na parte de entrega. Então eu poderia separar só Sudeste, Sul ou utilizar os dois conforme a gente viu. Então é por isso que eu separei, mas você pode fazer diferente. Feito isso aqui, eu vim aqui na área de entrega e aqui eu cadastrei as regiões de entrega por estado, nesse caso os estados da região Sudeste, que são esses aqui. E dentro desses estados eu tenho o frete grátis que a gente configurou, junto com a nossa classe de entrega, que é frete gratuito para esses estados. Eu tenho o PAC e o SEDEX só vai apresentar quando eu tiver um produto selecionado com a classe de entrega frete dos correios, certo? Então tem a região, que são os estados, e tem aqui os métodos de entrega. Poderia aqui especificar mais ainda por cidade, enfim, CEP, mas para ficar mais fácil, peguei apenas os estados. Novamente, criei uma nova área, região sul, que tem esses estados, e dentro desses estados eu tenho aqui quais métodos de entrega eu vou utilizar, que é a mesma coisa desse aqui de cima, tá? Então coloquei aqui apenas para separar. Você poderia colocar os dois aqui numa linha só, sem problema nenhum, mas eu separei para você entender o quanto é importante a hierarquia caso você venha fazer algo desse tipo. E por fim, quando não tiver essas áreas aqui, eu tenho aqui o Brasil, que pega todo o território. Ele vai apresentar aqui como padrão o PAC e o SEDEX normal. E aqui não tem muito o que fazer, né? É o padrão mesmo, a gente não colocou aqui por classe nem nada. Então ele vai pegar automaticamente quando sair dessa área, certo? E aí é claro, né? Quando você tiver feito isso aqui, você vai definindo os produtos. Então esse produto eu quero frete dos correios, o outro você coloca frete gratuito para o sul, ou sul e sudeste e assim por diante. Uma coisa importante também é você ter o plugin dos correios já instalado e funcionando. Então aqui ó, em integração, eu tenho aqui os correios. De configuração aqui eu tenho esse ativar auto preenchimento de endereço. E esse aqui também é força auto preenchimento para poder, na hora que digitar ali o CEP, conforme você viu, ele preenche automaticamente ali com as informações que o cliente colocar do CEP dele. E basicamente é isso. Depois você vai vir aqui e fazer o teste. Nesse caso aqui tem os produtos. Eu vou pegar aqui um por um novamente, só para a gente testar. Então esse aqui eu sei que eu configurei para o sul e sudeste com frete gratuito. Eu vou finalizar a compra. Pode ver que ele está aparecendo aqui ó, o PAC e o SEDEX, justamente porque eu estou fora da região sul e sudeste. Mas se eu pegar aqui um de Minas Gerais, por exemplo, que é uma região sul, melhor sudeste, né? Sempre eu confundo. Eu vou colocar aqui um número. Lembrando, quando não atualizar aqui é só colocar um número. Pode ver que ele apareceu frete grátis. Eu vou pegar aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. E aí ele vai funcionar frete grátis e assim por diante. Poderia colocar aqui um CEP do Paraná ou qualquer CEP que esteja dentro das áreas ali do sul e sudeste. Eu acho que já deu para entender. E quando não houver, no caso aqui, o cara mora lá no norte, por exemplo, eu vou colocar esse CEP. Ó, pode ver que ele já me deu a opção dos correios. Então ele vai calcular de acordo com a dimensão e o peso que você colocar lá no seu produto. E é assim que a gente finaliza esse tutorial por hoje. A mesma coisa vai ser para o outro produto, só que o outro produto ele só vai pegar o PAC e o SEDEX conforme a gente viu. Até vou fazer aqui só para desencargo de consciência. Eu vou pegar aqui comprar, ver carrinho. Eu vou tirar esse primeiro. Pode ver que ele aparece, ó. No caso aqui está em Recife.
Eu vou pegar aqui um de Minas. Eu vou colar aqui, ó, Minas Gerais, e continua aqui os Correios, certo? Então essa aqui é a dúvida da Silvia, que mandou um e-mail. Espero que eu tenha ajudado você. Se eu te ajudei, deixa um comentário aí abaixo para mim saber. Pode ser também a sua dúvida para você que está assistindo, então deixa um comentário aí abaixo para mim saber se você entendeu, né, como é que funciona. Se não entendeu, volta aqui do início, né? Faz junto comigo que eu configurei aqui, que praticando aqui, configurando, você vai entender como é que funciona. Para quem está vendo talvez a primeira vez pode ficar confuso, mas é bem simples de entender. E dessa forma é que você separa aí o frete gratuito para determinadas áreas e fazer o cálculo de frete fora da área ou para o produto em específico. Então agora eu conto com a sua colaboração. Deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve para você que não é inscrito. E novamente, se eu te ajudei, deixa um comentário aí abaixo, pois é muito importante a sua colaboração para o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.